Olá, seguidor, seguidora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. De antemão, gratidão por você estar aqui agora, assistindo o nosso vídeo e prestigiando aqui o nosso canal. Bom, vamos a mais um vídeo aqui, mais algumas entradas do Martingale, né, sobre o Martingale recriado, reinventado por mim. Né, e nos últimos dias, por incrível que pareça, muitos novos seguidores e novos visitantes nas nossas redes sociais, aliás, até alguns já que nos acompanham há muitos anos, têm nos feito a mesma pergunta, né, que o Martingale recriado, reinventado, ele ainda funciona, devido a nós temos aí dezenas de técnicas e estratégias que eu desenvolvi, são técnicas secretas e inéditas, e ultimamente eu tenho começado a liberar mais ainda dessas técnicas. Então é natural que quando nós começamos a aplicar novas estratégias, novas técnicas, vem essa pergunta. Apesar que a maioria das estratégias que eu aplico é do Martingale recriado e reinventado, uma vez que o Martingale recriado e reinventado por mim, ele não tem só uma maneira, uma metodologia de aplicá-lo, são 35 novas formas, ou seja, 35 formas diferentes de aplicá-lo. Tá? Então, muitas vezes, por ele ser uma estratégia diferente, as pessoas confundem com a estratégia número 1 do Martingale recriado e reinventado. Então, às vezes eu estou aplicando a estratégia número 10, a estratégia número 15, e aí as pessoas ficam, pô, mas tudo se trata, na maioria, 90% das técnicas que eu desenvolvi, se trata de Martingale recriado e reinventado, principalmente todas as que são no mercado de gols. Vamos dizer assim, 99,9% as que são para mercado de gols. Tá? Então, vamos aqui, eu vou mostrar uns prints das entradas que eu fiz, como eu fiz uma maneira o trade, ou seja, o trade esportivo na essência, como deve ser, diferenciando isso de Panther, que também é bom, é lucrativo. Eu faço muito Panther, muito Pan Trade, até mais Pan Trade do que o próprio Panther, né? Aquela aposta que é associada a um trade. Daí o Panther puro é aquela aposta que você coloca lá e espera o resultado, a partida terminar e ver o que acontece. Tá certo? O trade não. O trade você consegue ficar 3 passos à frente da casa, você consegue dar um cash out de acordo com o lucro, se esse lucro for relevante ou de acordo, está dentro da sua meta diária do percentual de banca que você quer fazer. Então você pode manipular e você tem autonomia sobre a operação, ou seja, sobre essa aposta. Você não fica engessado e preso a ela. Tá? Se mesmo numa adversidade, se você ali já perdeu, por exemplo, 10, 20, 50, 70, 90% da sua stake, do valor de aposta, você tem a alternativa até de fazer um cash out, sair do mercado e recuperar parte, ou a maior parte, ou parte dessa sua aposta, dessa sua stake. Por isso que o trade é muito mais eficiente e é muito mais rentável e também prazeroso a médio e longo prazo, tá certo? Então, vamos aqui compartilhar aqui alguns prints para que vocês entendam como eu fiz os valores, etc., nesse jogo do Flamengo, na verdade, Palmeiras e Flamengo, e fiz 2 jogos simultaneamente. Então eu aconselho, geralmente eu opero com 5, 6 jogos simultaneamente, tá? Ou às vezes até mais, já tenho vídeos aqui meu operando com dezenas de jogos simultaneamente, mas isso é para quando você domina a técnica. Para quem não domina, faz somente com um. Então, você fazendo com vários jogos, operando vários jogos diferentes ao mesmo tempo, o lucro ele aumenta consideravelmente. É praticamente um juro composto, onde você faz ali várias entradas ao mesmo tempo, e quando vem o lucro dessas várias entradas. E quando tem o hedge não faz nem cócegas sobre esses lucros, não é porque os lucros suplantam esse hedge. Então, é o que eu falo de gestão de mercado na essência, que ninguém ensina, gestão de mercado. Aqui no canal tem vários vídeos, né, os últimos vídeos do Martingale reinventado, bem recente, eu falo disso. Tem uma aula aqui inteira onde eu falo de gestão de mercado. Vou ver se eu coloco no card aqui também, no primeiro comentário, aqui na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado. E vamos ao que interessa, que tá bom a beça, chega de blá blá blá, tititi e enrolation. Vamos lá. Bom, vocês podem ver o jogo aí do Esporte Clube Recife contra o Internacional. Fiz a entrada na essência do Martingale recriado e reinventado, que é entrando no pré-live no layover 2,5, né? Layover 2,5. Então aqui com um risco de 1,60, né? E também aqui no layover 2,5 com risco de 1,66. Como eu sempre falo, eu sempre faço as minhas técnicas e as minhas apresentações com base em valores baixos.
Até porque de grão em grão a galinha enche o papo, então você tem que entender que isso aqui não é aposta como esses apostadores de bets da vida aí. Bets da não sei das contas, essa gente que só sabe apostar e quebra a banca. Isso aqui é um trade esportivo, você tem de tomar isso como uma profissão. Então, se você é uma profissão, isso é a médio e longo prazo. E você vai fazer isso do seu salário todo mês. Então, não existe isso de você querer, ainda mais despreparado, sem conhecimento algum, né, expertise zero no segmento, querer fazer 10 mil, 15 mil, mesmo que você tenha uma banca alta. Você não vai conseguir. Tá? E aí eu comprovo que se você fizer múltiplas entradas, com pequenos valores, você consegue fazer valores volumosos durante 30 dias, porque você faz múltiplas entradas e múltiplos jogos, tá? Como, por exemplo, nesse jogo aqui eu operei 2 vezes ao mesmo tempo, tá? Então eu sempre simulo como se a banca fosse de 100, valor monetário de 100, 100 dólares, 100 libras, 100 euros, ou 100 reais. No caso aqui, essa aqui está em real, pode ser 100 reais, tá? Então vocês podem ver que eu estou usando aqui pouco mais de 3% da banca nessas entradas. Tá? E durante o tempo eu vou somando mais porque eu aplico aquilo que eu ensino também, que é a gestão de stake, gestão de valor de aposta. Não é gestão de banca, é gestão de valor de aposta, gestão de stake, aliada à gestão de mercado, que são conceitos, metodologias que eu sou o único no planeta Terra do trade esportivo, não só no Brasil, mas no mundo, que ensina e aplica e mostra como fazer isso. Tá? Se as pessoas realmente seguissem, tirassem os bloqueios, não é? E começassem a aplicar, estudar, se aprofundar, elas iam me agradecer, como mais de 50 mil alunos já me agradeceram nos inícios, nesse período de projeto aí de 10 anos. São mais de 50 mil alunos, um projeto com mais de 10 anos. Na verdade, 10 anos para ser exato, tá certo? Então, não é algo que nós caímos de paraquedas, é uma década nisso aqui, fazendo isso aqui, tá? E com maestria, tá? Então aqui foram as entradas. Nesse segundo print, vocês podem ver que durante o jogo ainda está com o red ali ainda, né, nos primeiros minutos. No caso aqui eu entrei no 3,5, tá, no Sport, porque agora que eu lembrei, o Sport fez um gol logo precoce, saiu um gol bem cedo. Isso é bom. Quanto mais gols do Martingale saírem, melhor, porque essas odds do lei, elas caem, elas sobem muito quando fica muito tempo, um gap muito grande sem sair gol. E quando fica um gap muito grande sem sair gol, um período muito grande da partida, sem sair gol, mais de 20 minutos, você já está no greenzaço, tá? Então, para quem não domina, ou para quem até bater sua meta, é bom sacar. Eu vou mostrar aqui que eu faço cash out. Eu, na verdade, não faço cash out, eu dou muito raramente, eu faço umas novas entradas, onde eu garanto o green, fico com um green garantido ali, usando uma free bet, e com essas free bets eu fico manipulando, brincando com os números, tá? Então aqui vocês podem ver que eu já estava com um certo green no Palmeiras e Flamengo aqui, ó, tá? E aqui o meu risco já estava zero. Então eu já estava com esse green de no mínimo 50 cents garantido. Então vocês lembram que a minha entrada, meu risco, era de 1,60. Então eu já estou aqui só de green garantido 1/3. Eu zerei o risco, eliminei a probabilidade de risco zero. Ou seja, que está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais isso aqui. Eu sei que é para a tela de vocês, ficou melhor aí, aqui assim, tá? Então o risco zerei, tá certo? E aqui vocês podem ver que então podem ver que aqui agora eu brinco os números, porque eu tenho 50 cents, ou seja, 1/3 do meu risco que eu zerei. Na verdade agora não tem mais risco algum, e eu posso brincar com essa free bet, ou seja, usar esse valor para fazer novas entradas, e se der alguma adversidade, a minha banca está intacta, porque eu estou usando ali todo o valor da minha free bet, ou parte desse valor, unindo até com outra parte da minha banca, mas não consumindo a minha banca 100% todo o tempo. Tá? Esse é o segredo, sempre mitigar o red maior percentual possível até sair no green, ou até usar a free bet e unir o dinheiro de banca, mas sem compor, ou seja, sem consumir a sua banca total. E aqui vocês podem ver também, nesse print, né, que no Sport Recife, com as entradas no 2,5 e 3,5, com gol, pode ver que em um certo tempo do jogo eu já eliminei o red, olha aqui, ó. Tá? Então o risco de 1,60. Tá? Aí você fala, qual é a entrada que eu tenho que fazer depois? Vou fazer um próximo vídeo explicando, detalhando essas entradas. Apesar que já tem um vídeo aqui chamado Martingale desenhado, mas eu vou fazer um outro mais recente, tá? Mas ele ainda é atemporal esse vídeo, mas eu vou fazer um mais novo no quadro para vocês, desenhando no quadro, literalmente, para que vocês entendam. Então eu sempre tenho que colocar um valor de aposta de stake que seja igual ou superior ao meu risco. Então se eu tenho aqui um potencial de risco de 1,60,
essa minha entrada de stake aqui, não meu risco, ela tem que ser no mínimo igual ou maior. Porque se aqui der 100% de RED, eu cubro com 3,5. E assim eu vou fazendo por 4,5. Então, se eu perco aqui 1,60 mais 3,60 mais 3,06, então é 4,66, 4,66. Então, a minha próxima entrada no 4,5 tem que ser uma stake de, no mínimo, 4,66. Tá certo? E assim sucessivamente, tá? E quando você perceber, você não vai dobrar, você só vai dobrar ou triplicar na terceira ou quarta entrada. Porque quando eu faço isso, na hora dos gols saírem, muitos gols, essas odds vão estar muito baixas. Então, se eu boto, por exemplo, uma stake de 5, eu não vou consumir de risco 4,66. Eu vou consumir menos. Porque essa odd com os gols saindo, ela vai estar ali abaixo de 2, tá? Geralmente. Ou na pior das hipóteses, 2 alguma coisa. Quando você vai fazer já a terceira, quarta entrada, tá? Aqui, como o gol saiu muito precoce, esse risco aumentou porque eles são muito precoces, mas eu gosto assim, quando os gols saem precoce mesmo. E aí vocês viram que ao longo, isso ainda no HT, ou seja, no half time, primeiro tempo, eu eliminei o RED, ó. O meu RED tinha aumentado na hora do gol, mas à medida que o gol saiu e o tempo foi passando, então tem aquele gap. Nesse gap, ou seja, esse intervalo sem correr gol, após o gol, né, eu já tinha eliminado. Então eu já estava aqui com mais de 100, praticamente 100%, aliás, mais de 100% do meu RED. Então eu estou com 0,25 e estou com 0,53. Aqui é a hora de você fazer novas entradas ou fechar a operação, fazer a cash out, porque você recuperou o seu RED e saiu no green. Agora, se você fez a sua gestão de banca como ensino, né, que eu vou ter um vídeo aqui no card e também na descrição eu vou colocar. Não tem problema, você mantém a posição, você pode até, quando está no limite, se for o caso, dar um cash out no 2,5, ou até mesmo agora, você dar um cash out no 2,5, manter o layover 3,5, saiu mais um gol, 4,5, 5,5, assim sucessivamente, porque você está com a sua gestão de stake, gestão de valor de aposta. Não vou falar aqui nesse vídeo como é que ela é, mas eu convido você a assistir o vídeo para você entender. Tem vários vídeos aqui falando de gestão de stake, tá bom? Fora o que eu vou colocar aqui o link direto para vocês, a URL, tá? Então pode ver que o Martingale funciona, mais uma vez aqui. Então você precisa de um gap de 18 a 21 minutos sem sair o gol. Sai um gol, se você tem um gol, só vai sair daqui a 18 ou 21 minutos depois, até 18, 21 minutos você zera e elimina o RED e sai no green. Se sair um antes desse tempo, você vai continuar no RED, mas você continua nas entradas, na metodologia, né, no layover 2,5 pré-live, sai um gol, entra no layover 3,5. Sai o segundo gol, entra no layover 4,5. Fecha a operação no limite aqui, sempre que você estiver no limite de um mercado, fecha, mantém os outros, e assim até que vai ter um gap, uma hora vai ter um gap que o gol não vai sair. E vai ter uma hora que a partida acaba, né? Mesmo com acréscimo. Então, e você sempre terá ali 3 margens de gols, de 2 a 3 margens. Sempre ali na média de 2, vamos colocar 3 gols à frente. Você pode ver que aqui com um gol, eu tinha aqui quantos gols, ó? Tem que sair 4 gols, né? Então, eu entrei no pré-live, saiu um gol. Entrei no 3,5. Então, para eu tomar 100% de RED, teria que sair 4 gols. Mais 3 gols. Então, saiu um. Então, eu estou com uma margem de 3 gols, eu tô tranquilo. Sai mais um gol, eu entro no 4,5 e vou ganhar mais margem de 1 a 2 gols. Então, vou estar sempre aí, 3, 4 gols, tá? Na maioria das vezes. Então, você fica tranquilo. Quando dá o seu green, você fecha a operação, usa seu free bet, ou então mantém a posição com a sua gestão de stake, gestão de valor de aposta. Então, mais uma ratificando aqui, que o Martingale, como eu falei, ele é temporal. A Betfair pode mudar o seu algoritmo quantas vezes ela quiser. Ela não vai conseguir porque isso aqui foi feito com estudo científico, tá? Com base científica. Por isso que eles não conseguem, porque é uma questão matemática. E a matemática é uma ciência exata. Aqui pode ver quando eu fechei a operação, resolvi fechar porque o jogo estava morno mesmo. E aí, ó, ainda diminui meu RED para 17, 18 cents, tá? Desse jogo aí. E aqui vocês podem ver que eu estava aumentando ainda. O que é que eu fiz? Eu fiz uma nova entrada no 3,5, tá? Para que o tempo passasse, com essa nova entrada, eu aumentasse ainda mais a minha free bet, o meu lucro que já estava garantido, tá certo? Então, você voltando aqui, vocês podem ver que o meu risco aqui, quanto é que é meu risco aqui? Olha lá, 3,66, 3,06, já com 53. O que eu fiz? Eu diminuí o meu risco, olha aí, em 1/3, praticamente, tá? Pouco mais, vamos colocar ali, não chega a 1/3, mas um pouco mais ali, tá? Então, o que acontece?
mas eu ainda mantive o meu lucro e ainda aumentei meu lucro, olha lá, o de 3,06 de risco, que é o para 1,46, com a nova entrada que eu fiz, e ainda fui aumentando o meu lucro. É isso que é o trade na essência. Então, estou usando aqui só a minha free bet, brincando com os números e fazendo novas entradas. Aqui, nós temos aqui depois, né, vocês podem ver que no final de tudo, olha quanto foi o meu green. Né? Olha aqui, ó, eu posso fazer um cash out tendo um lucro de 2,70. Isso aqui já é um lucro maior. Eu aumentei o meu lucro que eu já tinha com o risco zero. Eliminando a maior parte do risco, diminuindo ele e ainda aumentando o lucro. Então vocês podem ver que de 1,46 do risco, eu já tinha praticamente 100% do valor de risco de green. Fora aquele green de 55, etc. Que foi aumentando. Né? Então o total aqui, só desse jogo do Sport Recife, foi de 2,70 que eu poderia fechar a operação ou fiz a nova entrada. E aqui no do Flamengo, eu já estava ali com lucro também, de 0,49 com risco zero. Fiz a mesma coisa, fiz uma nova entrada, não dei cash out para ver que o botão tá apto, né? O botão tá apto a dar cash out. Quando você dá cash out, o botão soma, ele fica meio com aparência escura ou acinzentado. Ele tá com o botão ativo para eu dar o cash out. Então pode ver que eu não dou cash out, eu garanto o green, é um green garantido, como eu sempre digo, que as pessoas dizem que não existe. E aí eu eliminei meu risco, zero risco e com um lucro de 49. Se a gente voltar aqui no jogo do Flamengo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui já estava com risco zero, né? Já estava com 50, mas foi aquele primeiro. Aqui, o risco de 1,66, né? 1,66 o risco, olha lá. De um risco ou seja, de 1,66, se sua banca é mais alta, 10 vezes mais, 16,60. Se ela é 10 vezes mais, 166, e assim sucessivamente. Então, vocês podem ver que aqui o meu risco já estava, deixa eu voltar aqui, passei demais, já estava zero aqui no jogo do Mengão. Então já estava garantido o green. Aí eu fiz a mesma coisa, novas entradas. E aqui no jogo do Sport Recife, eu não fiquei até o final, poderia ter ganhado mais, mas não há necessidade, já estava com um bom green, tá? E aqui vocês podem ver esse print do Sport Recife, com mais propriedade, todo o jogo, toda a dinâmica aqui, ó, né, desse jogo. Até acho que comentei demais, mas tudo bem. E aqui você pode 1,38, ó lá. Se desse mais, eu ganhava 0,54, 4 gols. Eu sei que esse jogo estava muito complicado de sair 4 gols devido à questão das estatísticas. E menos 1,45 e garantido. Então, eu tô garantido. Se saem 4 gols, eu fecho no green. Se saem menos de 4 gols, eu fecho no green com risco zero. E ainda posso fazer novas entradas usando essa minha free bet. O que é free bet? Esse lucro já garantido. Esse 1,38, que é uma aposta livre. Então eu posso usar ele para fazer novas entradas, e aí, se caso, comigo não acontece isso mais há muitos anos, tomar 100% desse lucro aqui, a minha banca está intacta. Eu estou brincando com os números e aplicando juro composto, fazendo operações de juros sobre juros, né, e aumentando ainda mais o lucro de uma mesma stake, que eu comecei lá com um risco de 3,66, e hoje transformei esse risco já em mais de 90%. Tá? Tava ali 2,70 aqui, só nesse aqui 1,36, praticamente um terço, beleza? Tá? E aqui o do Palmeiras e Flamengo, né? Esse aqui nós temos, deixa eu diminuir mais um pouco aqui, tá? Vocês podem ver também, garantido green, sem dar cash out, o botão ali 40 centavos, ó, no 2,5 já estava no green. Então aqui 0,35 mais de 2 gols e 3 gols, e menos de 3 gols, 53, vou comentar aqui. Tá? Então o green já está garantido, risco zero, beleza? Brincando com os números. E aí eu mantive aqui para nós encerrarmos esse vídeo. Eu quero que vocês vejam só o extrato, né, desse jogo, tá? Esse é o extrato que vocês viram só nessas entradas desse. Por isso que eu falo, imagina, uma banca de R$100, eu fiz aqui 1,72% da banca. 1,72% da banca. Acho que é pouco, O Tesouro Direto, eu sou um investidor, antes mesmo de começar com trade esportivo há pouco mais de 10 anos, eu já era investidor de bolsa de valores, de criptomoeda. Eu lido com Bitcoin. Bitcoin para todo mundo agora é uma novidade, ou bem recente, ou de uns tempos para cá, não. Eu lido com Bitcoin desde 2011, 2012. Tá? Conheci a 2009, mas comecei a me profissionalizar e investir em Bitcoin a partir de 2012. E eu tenho esse arrependimento de não ter começado mais firme em 2009, porque aí eu estaria muito mais rico hoje. Mas
Então eu lido eu faço hold, operação de criptomoedas, bolsa de valores, fundos imobiliários, tesouro direto, tudo isso a gente sabe. E eu te digo, não existe Forex, eu também, chegou um tempo que eu me envolvi com Forex, hoje não lido mais com Forex, que é excelente também, mas digo, nada dá um percentual de lucro com quase nenhum esforço, com muito pouco conhecimento comparado a você entender de gráficos e velas, que eu sei que isso aí é chato pra cacete e requer um tempo pra pessoa maturar e se entender, que nem eu tive, que eu passei por isso no passado. Você não precisa entender de mercado. Aqui o mercado, ele não depende de especulação, não é? Se o Trump vai resolver atacar um país, ser genocida, o norte-americano ser genocida mais uma vez, atacar a Palestina juntamente com Israel, ou seja, o trade esportivo ele está à parte disso, ele não sofre mais. Infelizmente, as criptomoedas, quando não eram legalizadas, eu sempre fui contra a legalização das criptomoedas por isso, porque hoje as criptomoedas já eram muito voláteis. Hoje, elas também, infelizmente, se inseriram nessa questão desse mundo especulativo proposital que o sistema faz para ganhar em cima. Quando eles querem, eles arrumam lá uma historinha, aí cria uma especulação, ou sobe ou desce, isso faz parte do jogo. O trade esportivo não tem nada disso, tá? Então, é um segmento do mercado financeiro que você, além disso, você tem a maior segurança do que qualquer outro mercado e você tem também, vamos dizer assim, a maior lucratividade. Tá, então aqui, ó, num jogo, em apenas 90 minutos eu fiz 1,72%. Um fundo imobiliário, para você ganhar quase 2%, tá, de um fundo imobiliário, você vai ganhar isso, nem chega a isso, 1% em 30 dias, aí serão 60 dias no caso, mas para ganhar 1% no fundo imobiliário, você tem que investir, tá, em fundos imobiliários de 60 a 100 ou mais reais. Então, na média ali de R$100 um fundo imobiliário, você compra ali uma cota, entre 60 a 100 reais, para você ganhar 1% e em 30 dias. Tá? Então, para você ter um volume de dinheiro maior, você tem que ter caixa, você tem que ter capital. Tá? Então, para você ter uma renda, vamos dizer assim, você quer uma renda hoje de R$3.000 com fundo imobiliário, você tem que ter aí mais de R$300.000, tá certo? De fundo, de capital, para que você tenha esse fundo aí, beleza? Aqui, você nem chega perto disso aí, não precisa para você ter R$3.000 no mês. Então, por isso que eu foco mais hoje, 90% do trade esportivo, do que nos outros mercados, tá? Então, aqui, ó, 1,72. O Tesouro Direto, ele te dá 12% ao ano. Você investe no capital, é bom, né? Por isso que eu falo, se você tem grana, você diversifica seus investimentos. Não tem problema, é o que eu faço. Mas são 12% ao ano, 1% ao mês. Então, para eu ganhar 1%, eu vou ganhar só em 30 dias daquilo que eu apliquei. Aqui eu ganho 1,72% em 90 minutos ou muito menos, na maioria das vezes menos. Eu estou aplicando aqui a primeira maneira de como você... Estou mostrando, na verdade, a primeira maneira de aplicar o marketing recriado e reinventado por mim. Então eu fiz aqui, ó, lembra aquele head? Eu poderia manter essa posição, tá? E sair com lucro maior, mas não há necessidade. Eu quero que vocês aprendam e tenham essa disciplina. Então você pode ver aqui que eu fiz aqui 1,72, então imagine que minha banca é de 100, eu fiz aqui 1,72, quase 2% da banca em 90 minutos, ou seja, 2% de rentabilidade sobre o meu capital em 90 minutos. Então eu desafio, já falei para todo mundo, pega a criptomoeda que eu lido, pega Forex, pega opções, né, pega qualquer investimento no planeta Terra, nada vai te dar o resultado. Agora é claro que você tem que ter uma base, um certo conhecimento para isso, não é ser apostador de bets da vida, sua aposta, faz isso aqui, entra, múltiplo, não é isso. Você tem que se profissionalizar, se tornar um trader esportivo. E aí você vai começar então a ter essa consistência. No começo você vai quebrar muita cabeça, não vai ser fácil, é natural, porque você está ali em processo de aprendizagem, de maturação, entendimento. Isso em qualquer área da vida, não só no trading esportivo, mas também em qualquer segmento que você se predispor a fazer, a querer fazer, você vai ter que se aprimorar, entender daquele assunto, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que desse dia eu fiz 1,72 de lucro. Então, gente, não há mistério, não tem mistério. Esse é o martingale comprovado. Então, se eu fiz esses dois jogos ao mesmo tempo. Se eu fizesse como eu faço 10, 15, 20 jogos ao mesmo tempo, aplicando essa mesma estratégia, eu estaria aqui com 20, ou seja, 20% da minha banca em 90 minutos. Ou que seja, num dia.
Agora, é claro que para chegar a esse patamar, você tem que dominar a estratégia, tem que ter um conhecimento. Por isso que eu convido a participar do meu grupo VIP, ou seja, a participar conhecer as minhas técnicas, porque você, quando sabe, você não vai aplicar todas as técnicas que eu ensino. Mas o porquê é importante, 2 fatores que é de suma importância você entender e aprender todas as técnicas e estratégias, são dezenas delas. Primeiro, você sempre vai estar operando em cima da adversidade. Já falei aqui no outro vídeo, na aula que eu fiz. Porque nós nunca operamos na tendência. Todos os traders, punters, apostadores bet, eles vão na tendência. O que eu quero dizer com isso? Tchau. Tendência, vai lá, vamos fazer um prognóstico, uma pré-análise do jogo, tá? Então esse jogo do Flamengo aqui, ele tinha uma tendência de over 1,5 gols muito forte, né? Uma tendência também de ambas marcas, não muito forte, mas de acima de 50%, ali acho que estava 55%, se eu não me recordo, se não me falha a memória, tá? E dava um leve favoritismo para o Flamengo, tá certo? Então os caras vão seco nisso. Não, eu tomo isso como informação, opa, eu processo isso, opa, então a informação é essa. Mas aí o que eu penso? Eu falo, não, como é que eu vou fazer se der merda? E se for uma adversidade? Se o Palmeiras, o Flamengo não ganhar? E se não sair os mínimos 2 gols? Se sair só um gol? E se não sair nenhum? Então, quando você tem várias estratégias de conhecimento, uma dessas estratégias ela vai fazer com que você faça uma nova entrada e você então consiga eliminar esse head, ou na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, você vai eliminar percentual desse head, 50, 80, 90, 40, 50% no mínimo desse head. Então você não toma 100% do head. E aqui nós não seguimos a máxima equivocada, não é a máxima de perdedores que aceita o head, não. Nós tomamos head, mas não aceitamos, tá? Essa é a primeira questão que você tem. E a segunda é porque todas essas técnicas e estratégias, você vai se familiarizar com 1 a 3. Geralmente a galera se familiariza com 2. Ou seja, então você vai usar essas 2 para aplicar em 90% das suas entradas, dos seus trades. E o outro conhecimento que você tem vai ser justamente para agregar e fazer com que você, na maioria das vezes, saia no green, neutro, ou elimine, mitigue esse head o maior percentual possível, tá certo? Então, por isso que é importante, às vezes as pessoas não querem fazer o investimento, ficam dando murro em ponta de faca durante anos. Eu tenho seguidores que me acompanham há anos, e há anos eles estão aí dando murro em ponta de faca. Se tivesse entrado lá atrás, hoje estariam num patamar bem diferente, como mais de 50 mil alunos, milhares de pessoas demitiram seus patrões, milhares de pessoas vivem do trade esportivo, milhares de pessoas conseguem dobrar a banca em 24 horas. Isso tudo tem constatado, ratificado em áudios, vídeos, em prints dos grupos VIP e por aí vai. Então é isso que eu quis mostrar para vocês aqui, tá? Como vocês podem ter sucesso nesse segmento. Procure o nosso suporte, entre em contato conosco ou comigo mesmo, para que então você participe agora, ainda hoje, do nosso projeto, do nosso VIP. E quem assistir esse vídeo e procurar o nosso suporte e chegar com a mensagem, enviar a mensagem, eu quero ser VIP com 50% de desconto. Você coloca essa mensagem e o suporte já vai entender que você assistiu esse vídeo. Só para quem assistiu esse vídeo, 50%. E esses que participarão aí do nosso projeto para o Mundial de Clubes, onde nós faremos aí operações ao vivo em determinados jogos, tá? Não todos, que não tem como nós fazermos todos os jogos, mas os principais times e principais jogos, e do meu Mengão, é claro, tá? Dos jogos dos times brasileiros, né? Se não estiverem jogando no mesmo horário, ou até a gente pode operar os dois no mesmo horário, não tem problema, nós vamos ter aí um grupo, vou abrir um grupo no Telegram específico para nós operarmos ao vivo esses times, operando o Martin Gay Recriado Reinventado e também outras estratégias, principalmente o Mortal Flame, que é no mercado de overgoals, uma estratégia que é quebra-banca mesmo, quebra-banca de casas de aposta, não é a nossa não, tá? As casas de aposta têm essa estratégia do overgoal que eu criei, que é tem o Immortal Flame, o Mortal Flame Chase, Immortal Safe, Immortal Phoenix, todas elas com base nisso, que é resultado correto, mercado de gols, e vamos aplicar um mundial de clubes para você participar, e aí vamos fazer essa banca alavancar de uma vez por todas, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, e que o Green esteja sempre conosco.